falar do Botafogo. É domingo, tá chegando o jogo contra o São Paulo, valendo o título do Brasileirão com transmissão ao vivo aqui na Globo, depois de Mania de Você. Se é fácil, não é Botafogo. O sentimento da torcida, entre a ansiedade e a piada, deu o tom logo depois da vitória sobre o Internacional. Ser botafoguense, você tem que estar acostumado a entender que essas coisas vão acontecer. Mas está chegando a hora de encerrar um jejum que já dura quase 30 anos. Campeões brasileiros. Em 1995 foi no Pacaembu. Em 2024 é tempo de celebrar aos milhares e basta um empate contra o São Paulo. É tanto tempo sem comemorar que agora a gente quer comemorar tudo que a gente puder. Agora também é tempo para o Botafogo, por fim, é uma história que incomoda e alimenta provocações dos rivais. Nesse domingo, o clube pode finalmente erguer um troféu relevante, oficial, aqui dentro de casa. Inaugurado em 2007, o Estádio Olímpico, posteriormente Newton Santos, só presenciou 2 conquistas alvinegras. Em 2012, a Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Esse ano, outra vez uma Taça Rio. Só que dessa vez, já como um torneio de consolação para quem tinha ficado de fora das semifinais do estadual. Durante esse período, os 3 cariocas, 2010, 2013 e 2018, foram vencidos no Maracanã e em Volta Redonda. Ainda mais importante que tudo isso, porém, é poder soltar o grito da garganta perto do torcedor, que promoveu lindas festas, criativos mosaicos ao longo dessa temporada. Acho que a palavra que mais nos define pode ser exatamente essa, entusiasmados com a possibilidade de, no próximo domingo, ganhar um título nacional em nossa casa, frente a toda a nossa torcida. Como num amor que une a cidade, o clube, nascido na Zona Sul, foi encontrar refúgio no gigante de aço e concreto da Zona Norte, ao lado da linha do trem. Há quase 15 anos, um lar docilar que não vê a hora de ganhar uma nova taça para decorar o salão de festas. Fim de ano tá me deixando doida, hein, gente? O jogo é domingo, a partir de 3h30 da tarde. Principal semana na história do Botafogo. Ganhando a Libertadores, podendo ser campeão brasileiro numa mesma temporada. O Arthur Jorge, cheio de propostas e interessados no trabalho dele, já desperta realmente esse interesse, porque mostrou competência. Claro, tinha uma máquina na mão, mas fez essa máquina funcionar e obteve resultados. Agora, o Botafogo depende só de si, nem precisa olhar para o Palmeiras. E é um time que chega muito maduro para conquistar esse Brasileirão. Se não tivesse vencido ou até empatado o jogo contra o Palmeiras, eu estaria falando aqui da questão mental do Botafogo para essa última rodada. Mas como eles já provaram que mentalmente estão saudáveis, né? Porque a vitória do Palmeiras mostrou isso, o título na Libertadores mostrou isso. Então eles vão para esse jogo contra o... oh meu Deus. São Paulo. Contra o meu São Paulo, que provavelmente Era deve melhor ter que não fosse, né? Contra o São Paulo, que provavelmente vai ter um time muito mesclado, enfim, deve dar oportunidade para os jogadores que não vinham jogando com uma certa frequência. E aí, vendo o jogo que eles fizeram contra o teu Internacional, com personalidade, indo para cima, então tudo indica que eles vão manter o padrão do que eles vêm fazendo nas últimas rodadas. Então vai ser muito difícil que o Botafogo não conquiste esse título brasileiro, Loirão. E olha só, o Botafogo contra o Inter fez aquele golaço, Savarino, e depois o time administrou. Dá para ver que a perna estava um pouco pesada, imagina, 10 jogadores, quase que todo o tempo na Libertadores, uma decisão. Então eu acredito que perante o torcedor, com o time sabendo da sua capacidade, o Botafogo tá com a taça praticamente na mão, hein? Só uma catástrofe para... de repente, mudar esse curso. Mas o Palmeiras está ali olhando, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a equipe do Abel Ferreira, porque agora temos aquele recadinho, Ronaldo. Jabula, pai, Jabulão. De fato, é um gol... Que é isso? Que você vê o trabalho, né? E eu acho que tem algumas questões, pra mim, assim, em times bem treinados, ou em trabalhos bem feitos, que passa também muito por esse tipo de jogada. Porque, cara, é natural você sofrer em algum jogo, você ter algum nível de oscilação em algum momento do campeonato. E aí, quando você tem esse tipo de jogada, que é o que sai o gol do Botafogo, eu acho que, bom, você tem alternativas para sair de jogos que estão um pouco complicados. E acho que foi isso que o Botafogo mostrou ontem contra o Inter. E eu confesso que eu fiquei com medo dos apiteiros do Vareiro anularem o gol. Por quê? Porque tem 3 jogadores do Botafogo
além da última Poderiam linha... estar atrapalhando a visão do Eu fiquei goleiro. morrendo de medo do apiteiro e do Vareiro chamar para dizer que atrapalhou o goleiro. Juro mesmo. Aliás, um péssimo apiteiro Nossa Ramon Abate-Abel, né? Uma coisa Senhora. horrorosa. Né? Mantida a regularidade, né? Ele Ontem apita você mal achou sempre. que foi ruim? Acho que foi Porque ontem ruim. não me irritou muito, Eu não. achei que ele cozinhou muito o jogo, né? Isso ele faz. Ignorou Ah, várias Antes- faltas também. Não, e a todo Escanteio, instante ele ó, pouco, paralisava Nossa. com aquele pretexto de, pô, teve choque na cabeça, mas não era choque na Exato. cabeça. E o lateral, ele O jogo também, ficou ele muito não deixava picotado. cobrar rápido, o lateral esperava toda o hora. VAR, não Escanteio, tinha nada. eu lembro de umas 4 inversões de escanteio. Que é o que a arbitragem brasileira sabe fazer de Mas melhor, que é mas aí atrapalhar a não dinâmica é- do jogo. Né? Isso. Mas a inversão de escanteio é menos do árbitro, né? Mais do bandeira. Depende do lance, né? Depende do lance, depende do ok. Eu digo que o quarteto de arbitragem colocando o Vareiro, e a hora que sai o gol, o Jorge me chama, eu fico olhando assim, será que ele vai fazer isso? Será que eles vão fazer isso? Porque tem realmente 3 jogadores do Botafogo, mas não atrapalham o goleiro, né? Não atrapalha Quando o de forma Rocher vê a alguma, bola, ela tá dentro da Destruir a rede. visão. Agora, quando o Arthur Jorge fala do fortalecimento da mentalidade mediante a obtenção do resultado, né? Que é exatamente o que a gente viu acontecer nessas últimas semanas. Sim. Assim como os resultados de empates contra Cuiabá, Atlético, Vitória geraram esse debate, poxa, e aí? A mentalidade enfraqueceu, o time está sentindo. Eu achava que era mais ansiedade do que pavor, era diferente do que estava acontecendo no ano passado, e é normal, você tem um nível de ansiedade, a bola não está entrando, o Palmeiras está chegando, mas agora a gente tem que destacar o contrário. Olha a sequência de jogos que teve o Botafogo. Palmeiras no Allianz, uma final de Libertadores com 1 a menos, o Internacional que só tinha perdido um jogo em casa, melhor campanha do retorno, e o Botafogo ganha os 3 finais, com segurança, com bom futebol, quando foi possível jogar um bom futebol contra o Palmeiras, jogou um bom futebol, depois de resistir ao início difícil. Ontem era um jogo de fazer um gol cedo e respirar, porque tá faltando perna. É óbvio que faltou perna ao Botafogo ontem para competir mais. Tá, porque tem uma ressaca envolvida, Normal. né? Você teve 90 minutos no calor, na final da Libertadores, com um jogador a menos tendo que correr para ser campeão. Aí você tem a comemoração no dia seguinte. Eu, aliás, até queria falar disso. Não deveria ter comemorado para descansar pro jogo contra o Inter. Galera, você ganhou o maior título da tua vida. Pelo amor de Deus. Espera o brasileiro. E se não ganha brasileiro? Mas vai-te embora. Pelo amor de Deus. Claro que era para comemorar no domingo à noite. Era para comemorar muito. Até porque o brasileiro provavelmente não vai conseguir comemorar, Sim, né? vai ter que aí ganhar vai, daqui a pouco vai pro Mundial e não dá certo. Aí até perde um pouco a coisa até acho que eles comemoraram Foi isso o pouco. timing, né? Devia ter comemorado até segunda de madrugada. Não, eles seguraram no meio da noite, assim, o Arthur Jorge, agora vamos descansar, beleza, porque quarta-feira segunda tem teve jogo. treino já, né? Segunda teve treino e já viajou logo para Porto Alegre. Então, quer dizer, ontem era um jogo em que o Botafogo precisaria... O roteiro foi perfeito. Um gol cedo e resistir no final e ter pernas para se defender no final e aí se defender. Também, a gente olha muito esse time do meio pra frente, pela qualidade do Luiz Henrique, a bola que tá jogando o Savarino, espetacular, o jogador que é o Almada, mas defensivamente esse Botafogo é muito consistente, é a Pra melhor mim, foi o defesa do grande destaque campeonato. ontem. Sem dúvida, ontem Barbosa de grande novo. destaque ontem. Adrielson muito bom bem. jogo. Acho que o Adrielson fez um jogo até um pouco melhor do que fez na Mas final o da Pontes não Libertadores. entrou bem, tá? O Pontes não Na entrou direita, bem ontem. né? E ele deve jogar, porque a informação, primeiro, é de que o problema do... Como é que chama o lateral? Vitinho. É joelho. Parecia ser joelho na Então, hora, se né? for isso mesmo, o Pontes vai ter que ser o titular a partir de agora. E, pelo menos ontem, não passou segurança defensiva, não. Não gostei, não. E esse ajuste defensivo é um dos grandíssimos méritos Alex do trabalho Telles do jogando Arthur muita Jorge. bola. Ele chegou e consertou a defesa do Botafogo. Na estreia da Libertadores, ainda sem o Arthur Jorge, a defesa era Barbosa e Lucas Alter. E a partir do momento em que o Bastos entra do time, o Botafogo vira uma rocha O defensiva. torcedor Então, estava apavorado com o Lucas Alter, né? O torcedor tinha do condição. Botafogo estava apavorado com todos os zagueiros que tinha. verdade, Nenhum é era verdade, é confiável, todos eram criticados pela torcida, viviam falando que o Textor tinha que trazer zagueiros, Fez e uma tal, que era o ponto proposta, fraco o próprio do time. Barbosa Sim. gerava Pois é, dúvidas na exato, torcida. Pô, é exato. meio malucão, é meio Exato. instável. O Textor E com fez o uma Bastos proposta, ele Não era confiável. virou outro jogador. 15 milhões de euros para contratar o Jair, zagueiro do Santos. Proposta foi recusada pelo Santos. 15 milhões de euros. Meio do ano isso, O né? Santos não aceitou a proposta. E eu acho que essa vitória de ontem... E aí voltou o Adrielson. Perfeito. Pra compor o elenco Essa aí. vitória de ontem do Botafogo, ela passa muito mais pelo fator defensivo do Botafogo, saber ganhar jogos difíceis assim. Aí. Pô, o Inter é... A final da Libertadores também, né? Também. E eu acho que esse é um exemplo muito legal que o Botafogo passa, né? Para além do que foi falado ao longo da temporada inteira, que era, pô, esse time ofensivamente, pô, com o Savarino, com o Almada, com o Luiz Henrique, com o Igor Jesus, é um time com Júnior Santos, Marlon Freitas. é um time ofensivamente uma máquina e tal, e normalmente a gente assiste futebol, a gente se apega mais a isso mesmo,
Mas defensivamente ontem, e aí tem até um outro pilar aí que é algo meio botafoguístico da coisa, né? Você ter o Gatito ontem no gol, que é um cara que passou por tudo que ele passou no Botafogo, de altos e baixos, de ser um cara que é considerado ídolo, mas não conseguiu estar em muitos momentos históricos do Botafogo por conta de muitas lesões que ele enfrentou na carreira dele. E também do Botafogo não ter vivido grandes momentos. O Gatito, é importante a gente lembrar, sem ele o título da Libertadores talvez não existisse. Porque na pré-Libertadores contra o Bragantino, foi ele que fechou o gol no jogo da volta, inclusive uma defesa nos acréscimos do jogo, a queima-roupa, que ele bota o Botafogo na fase de grupos da Libertadores. Vai todo mundo abraçar ele, ele é super festejado, comemorado. E aí ontem ele tá no jogo que possivelmente confirma e carimba o título do Botafogo, sendo participativo, fazendo boas defesas. Eu achei muito legal mesmo. Simbólico, né? Simbólico demais. Eu acho que o Inter, assim, sobretudo no segundo tempo, pecou um pouco em se desesperar cedo, cruzar muita bola na área, mas mérito para a defesa do Botafogo que, cara, fechou o ferrolho ali, não deixou nada passar. Eu colocaria o Gatito para jogar domingo, como titular. Por toda essa história, por tudo que está envolvido, ele ficar marcado como campeão. John, vem cá. Você é um goleiro, você é o nosso titular. De repente levanta a taça como capitão, que o Gatito, né? Ou coloca nos minutos finais, até para dar a braçadeira para ele levantar. Eu acho que seria uma baita homenagem para o Gatito. Seria muito legal.